Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida, Desafios e Soluções. Nós estamos no capítulo 9, Relacionamentos Saudáveis. Estamos no recorte Estabilidade de Comportamento. Comportamento saudável segue uma linha de direcionamento equilibrado, sem altibaixo constante do transtorno neurótico que produz instabilidade emotiva. A escala de valor adquire inteireza, passa a comandar a atitude de todo momento possível. Então, ela vai trazer que a saúde do comportamento é seguir uma linha de direcionamento equilibrada, harmonizada, sem altibaixo constante de um transtorno neurótico a produzir uma instabilidade emotiva. A escala de valor adquire uma inteireza e passa a comandar a atitude em todo momento possível, que o indivíduo tenha essa individuação, permanecendo desperto, atento para a responsabilidade que lhe diga respeito no quadro de realização humana, e não se apresenta assinalado por incerteza, limitação, que antes lhe era peculiar. Então, ela vai trazer desse despertamento, que se torna uma constante nesse indivíduo, por estar atento na vigilância adequada para a responsabilidade que lhe diga respeito no quadro de realização humana, sem assinalação de incerteza, limitação que antes lhe era peculiar. O indivíduo tem uma segurança, uma confiança em si mesmo, em Deus, num processo harmonizado. Há uma integração lúcida no compromisso que assume e um relacionamento positivo com as pessoas, que resulta de autoestima, aloafeição. Então, chegado aqui, o indivíduo integra lucidamente no compromisso que assume. Então, ele consegue se integrar dando seu contributo, seu apoio. E tem um relacionamento positivo com as pessoas, que resulta tanto do processo de autoestima, concretizado, como da aloafeição. Como ele desenclausurou da concha egóica, ele enxerga o mundo de forma correta, compreendendo sua imposição, mas, sobretudo, se descobre como ser eterno, cuja trajetória na Terra tem uma superior finalidade, que é conquistar recursos que lhe perdura latente, divina herança guardando desdobramento. Então, ela vai explicar que esse indivíduo que tem um comportamento estável, ele desenclausurou-se da concha egóica, ele conseguiu vencer o próprio ego, sair das morbidezas de narcisismo, de arrogância, de orgulho, sensualismo. Ele deu conta de vencer esse estado. E por isso ele enxerga o mundo de maneira correta. A óptica dele corresponde à realidade. Ele tem uma análise adequada, madura, e consegue, com isso, fazer reflexões elevadas. Compreende as suas imposições com tranquilidade, mas, sobretudo, se descobre como ser eterno, cuja trajetória terrícola tem uma finalidade superior, que é conquistar recurso, que lhe perdura latente, divina herança guardando desdobramento. A estabilidade do comportamento não ficará adstrita à regra, adrede estabelecida, mas resulta de um amadurecimento íntimo, que ensina como agir perante o desafio do cotidiano, enfrentar a situação menos favorável, perceber significado de ocorrência e se deixar preencher pelo resultante de valor de amadurecimento da afetividade. Então, ela vai trazer que esse comportamento estável não estará adstrito a uma regra, adrede estatuído e estabelecido, mas resultará de um amadurecimento interior. O indivíduo vai além, que ensina para o próprio ser como ele deve agir perante o desafio do cotidiano, as situações que chegam, imprevistas, os problemas, que fazem parte da trajetória de todos nós. Onde o indivíduo ele consegue perceber quando pode e deve agir, a melhor maneira de fazer essa ação acontecer, podendo e devendo. Também ele consegue perceber quando pode, mas não deve, ou quando deve, mas não pode. Ele consegue fazer o discernimento das situações e da melhor maneira de fazer a sua ação. Também ele tem condição de enfrentar uma situação menos favorável.
consegue perceber o significado das ocorrências, ele vê aquilo que está por trás, porque ele tem uma observação, uma vigilância. Então, essa predisposição mental, nobre, equilibrada, gabarita o indivíduo a observar com sabedoria, a aprender com as ocorrências, a enxergar o significado do que ocorre. Então, se deixa preencher pela resultante do valor do amadurecimento afetivo. Então, do momento que ele se deixa preencher por essa resultante dos valores amadurecidos da afetividade, ele consegue essa pacificação, essa estabilidade, essa leveza. E por isso que, mesmo em meio a situações turbulentas, desafiadoras, ele consegue tirar o seu melhor e se desincumbir da luta e confronto que o alcança, que chega de repente, mesmo que exija dele esforço e empenho, além daquilo que ele está no limiar de realizar. Ele vai conseguindo fazer esse processo. Com a mesma naturalidade com que enfrenta o momento de júbilo, ele atravessa a hora difícil, procura descobrir a lição oculta em cada experiência, já que todo acontecimento porta uma mensagem que pode dar o seu contributo para aprimorar o ser. Por isso, a sua é uma forma agradável de viver, assinalada por auto-identificação e autorrealização. Então, ela vai trazer que existe uma naturalidade, que o indivíduo enfrenta tanto o júbilo quanto a hora de dificuldade. Então, o indivíduo não se permite nem um sentimentalismo excessivo, um pieguismo, nem uma sobrecarga emotiva de uma entusiasmação excessiva, nem ele se permite uma depressão, uma angústia demorada, porque ele consegue fazer essa graduação. E isso significa uma estabilidade que o indivíduo ele adquire para lidar com as situações que vive. Porque do momento que eu tenho essa condição de me manter inteira moralmente e de não me deixar levar, seja pelo entusiasmo ou pela tristeza, o indivíduo ele consegue se manter no domínio de si mesmo. Isso significará que, com a mesma naturalidade que o indivíduo vive uma dificuldade, ele experimenta um júbilo. E ele não se deixa afetar, nem mesmo pela luz, porque ele consegue ambientar isso dentro de si. Se nós imaginarmos Maria, ali no momento que ela fica sabendo que seria a mãe de Jesus, e nos meses que seguiram, em que Jesus estava desenvolvendo no seu útero, se ela não tivesse essa ambientação, ela não daria conta da alegria, da ansiedade, do júbilo que aquela experiência teria significado para ela. Porque pela própria posição em que ela foi colocada e situada por Jesus, a missão que ela foi confiada, de ser a mãe do Cristo na terra, ela esteve envolta por anjos, espíritos superiores que a serviram ao longo da sua encarnação na Terra. Então, constantemente, ela estava numa psicosfera de elevação, de êxtase, de júbilo, mesmo que ela tenha vivido vários desafios, mas como o espírito superior que ela conseguia lidar com isso, mas ela também não se deixava desequilibrar pela própria alegria, pelo próprio esplendor que ela vivia. Se ela não tivesse essa estabilidade, um espírito superior, ela ia desequilibrar. Seja com a experiência de Jesus no seu desenvolvimento, antes de nascer, seja depois que ele nascesse, com aquilo que ela ia percebendo do desenvolvimento daquela criança, porque ela e José sabiam que era o Cristo, o Messias que estava encarnado. E aqui, tanto Maria quanto José, mesmo sendo espíritos superiores, não são espíritos crísticos. Eles vieram de outras esferas, inclusive acredita-se que Maria e José, também João Evangelista, tenham vindo
da estrela do Grande Cão, a constelação de Sírios, essa estrela chamada Grande Cão, onde espíritos de escola, que já faziam trabalhos importantes junto à espiritualidade inferior, como Maria, que foram chamados, dentre outros, que estavam naquela primeira hora com Jesus, como Ana, Simeão, Joana de Cusa, outros apóstolos que estavam ali, Maria de Magdala, foi uma pleiade de espíritos que já tinham uma caminhada, que já estavam numa situação de espírito superior e que foram chamados para contribuir com Cristo na primeira hora cristã. Então, mesmo esses espíritos sendo de uma pleiade elevada, eles não são Cristos. O único Cristo que encarnou na Terra foi Jesus. Em sendo assim, que quando Maria e José souberam de quem se tratava, aquele ser que iria se encarnar, eles foram envoltos por uma vibração diferenciada, de paz, de esperança, de consolo, porque era o Cristo planetário, o governador do orbe, que há mais de 4,5 bilhões de anos atrás plasmou a Terra para nós habitarmos aqui, pela nossa necessidade dessa jornada encarnados num planeta de prova e de expiação. Nesse sentido que o espírito superior, ele tem condições de graduar suas emoções, de dominar as suas manifestações para que ele se mantenha equilibrado, inclusive perante a luz. Porque se eu não vou desenvolvendo esse domínio sobre mim mesma, eu acabo me desequilibrando por um júbilo, uma alegria acaba me desarmonizando, porque eu não tenho estrutura para agasalhar aquilo e me manter coesa, individuada. Então é isso que a Joana está falando aqui. O indivíduo que consegue esse despertamento e chega nesse ponto de estabilidade comportamental, ele dá conta de agasalhar mesmo uma situação muito esplendorosa, espiritual, moral, alegrias importantes, conquistas eternas e morredoras, onde o indivíduo dá conta de viver isso com a mesma tranquilidade e autodomínio que ele vive uma situação desafiadora, que chega exigindo dele o seu melhor, que representa um risco, uma cilada, uma armadilha. O indivíduo tem a mesma coesão emotiva para lidar com o que for. Por isso que ele não se permite afetar e exaltar com o que quer que seja, porque ele se gradua, ele se domina, comanda. É nesse sentido que é uma situação que a gente vai adquirindo com esforço. Porque se eu não trato de tendo esse despertamento e fazendo essas aquisições morais, eu vou ser cegada pelo entusiasmo, mesmo que eu tenha a melhor intenção. Eu acabo sendo cegada por isso, por não conseguir administrar isso. Eu entro entusiasta num projeto e não averigo os perigos e as possibilidades reais, porque estou muito entusiasmada, empolgada. Então, é um processo que o indivíduo precisa ir fazendo para ele dar conta de fazer a clareza do que acontece em si, em torno de si, para que possa se prevenir, se orientar adequadamente. Nesse sentido, que significa aquisições espirituais que a gente vai galgando à medida que nós estamos em contato conosco mesmo. Um outro aspecto que é um risco é a obsessão por carência e por salvacionismo, que é outro risco enorme que a gente corre. Porque a humildade é quando o indivíduo, chegando a um patamar deste maturidade, ele ocupa o seu lugar. E, às vezes, o mais difícil é ocupar o meu lugar. É fácil eu querer assumir um monte de coisa, assumir uma série de trabalhos, porque vejo outros fazendo, ocupar o meu tempo com atividades que eu tenho que ficar correndo atrás, porque me sobrecarrega,
eu já não dou conta de atender como precisa a cada atividade, porque me enchi de realizações devido à arrogância, do salvacionismo e da carência. Porque humildade é quando eu assumo o meu lugar, o trabalho que foi a mim confiado. E é um desafio enorme para nós isso, porque no nosso estágio evolutivo, as nossas chagas morais é o orgulho, o egoísmo, que nos leva a querer ter uma evidência, passar na frente do sol, se for possível, para a gente poder estar numa posição de um topo, de alguém que realiza muito no bem, para sermos bem vistos, para sentirmos que os nossos débitos estão sendo dissolvidos, para termos segurança e proteção de que estamos amealhando o crédito e dissolvendo débito. Então, a nossa insegurança, a nossa desproteção, quando encontra uma situação imatura de carência salvacionista dentro de nós, isso dá aso para obsessões perversas, porque são os casos mais difíceis de resolver, porque tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa carência insaciável, porque se eu não resolvo a minha carência, ela é um buraco negro. Ela não estanca, não consigo diminuir isso, a não ser que eu me cure, me acolha, me ame, me perdoe e consiga fazer um processo maduro. Caso contrário, a minha carência, ela sai esmagando tudo que vê pela frente, eu acabo passando por cima de todos, de tudo, para poder galgar o que eu acho que seja muitas atividades e muita aparência, para poder justificar o meu cume, a minha predominância perante os outros. E, na verdade, eu estou dando asa a processo obsessivo, perverso, de espíritos inferiores mais cruéis do que nós, que se aproveita dessa situação e que nos aliena, cujas consequências podem ser irreversíveis. Por isso que o mais difícil para nós é ocupar o nosso lugar. É ser fiel àquilo que Jesus me confiou de trabalho e é defender essa cooperação minha com Ele, que não é ofender, agredir, quem quer que seja, mas é defender o trabalho que Jesus espera que eu realize. É me equipar, é propor situações que possam me fortalecer nessa jornada. Por isso que é um cuidado que a gente tem que ter, porque a obsessão de carência e a obsessão do salvacionismo tem a ver com o nosso orgulho, que é chaga para nós. A gente tem muita dificuldade de vencer nosso orgulho. Como espíritos inferiores que nós somos, é uma situação perigosa e que por esse motivo que a gente tem que ter cautela com aquilo que eu estou fazendo. É o meu lugar? O que Jesus está me pedindo para realizar? O que eu preciso resguardar e proteger para que possa seguir naquela proposta? E um outro aspecto que tem a ver com essa situação dentro de nós é quando a pessoa não para no serviço. Ela assume a sopa no centro espírita domingo de manhã. Passa um tempo, ela já quer fazer outra coisa. Ela não para naquilo que ela assumiu. E tem a ver com essa situação instável, imatura interior. Porque o indivíduo, por ele estar carente ou nessa condição vibratória de salvacionismo, ele não consegue se sentir estável, harmonizado com aquilo que ele está fazendo. Então ele fica insatisfeito, e aí ele quer ou mudar o serviço que ele está fazendo, ou assumir várias outras coisas, para que fazendo muitas coisas ele consiga diminuir o vazio interior, a insatisfação que vive. Por isso que é um processo desafiador para nós. A questão de nós podermos ter a humildade de assumir o nosso lugar. De fato, a gente poder fazer esse caminho. Nesse sentido que a Joana vai dizer que essa naturalidade vai acontecendo dentro do indivíduo, ele descobre a lição oculta em cada experiência,
já que todo acontecimento porta uma mensagem que tem contributo para aprimorar o ser. Então, o indivíduo tem essa predisposição de aprender com os acontecimentos. E chegado nesse ponto, mesmo uma crítica que venha de um inimigo, uma colocação agressiva na nossa direção, se eu tenho a disposição de aprender, vai me ensinar algo. Quem tem a abertura e a humildade de aprender com o que acontece, aprenderá com as situações que vive. Não importa de quem está vindo, sob que circunstância, se me agrada ou não, se existe uma condição envolta disso, ou uma maquiagem que propicia para aquilo que eu gostaria, independente disso. Se eu tenho o desejo de aprender sincero, Jesus usará de diversas situações, até mesmo aquelas desfavoráveis a mim, para me ensinar. Por esse motivo que o indivíduo tem uma forma agradável de viver, assinalada por autoidentificação e autorrealização, onde eu me olho, eu me enxergo, eu consigo estar naquilo que fui localizada, por isso eu não me sobrecarrego, eu consigo então ter a predisposição mental para melhorar o que eu faço. Porque à medida que eu sou fiel, eu tenho uma emulação, uma fermentação que me ajuda a aprimorar isso. E, ao mesmo tempo, o indivíduo se autorrealiza. Então, já não é a quantidade de coisa que ele faz, o aplauso que isso recebe, aonde isso coloca ele nos holofotes, não. É a realização interior do indivíduo saber que está atendendo ao seu dever, que é o travesseiro que nós temos. Quando eu termino o dia e sei que fui fiel ao dever, a minha consciência ela está serena. Porque chegado aqui, o indivíduo ele já não faz novos débitos. Ele pode estar espiando coisa do pregresso, mas na sua existência atual, no presente, ele não está criando novos débitos, que ele precisará expiar. Não implica ausência de luta, pelo contrário, essas se farão mais fortes, porque o horizonte descortinado é mais amplo, o plano de conquista é mais grandioso. Então, chegado nesse ponto, não vai parar as lutas. A Joana explica que isso vai se intensificar, mostrando que o horizonte descortinar, quanto mais amplo, mais desafiador, mais seremos exigidos. Até porque a gente já agremiou mais condição para uma luta mais acerba. Por isso que aqueles que passam na Terra com dificuldades muito acerbas, desafiadoras, são aqueles que amealharam em existências anteriores condição moral de suportar. Então, às vezes a gente pega uma pessoa que é boa e vive muitos desafios, mas isso é um benefício para ela, porque ela tem fibra moral e resistência espiritual para passar aquilo. Tanto também, plano de conquista é mais grandioso. Por isso que os desafios que o indivíduo enfrenta vão intensificando. Surge desafio novo, gera dúvida, o indivíduo vai ter momentânea confusão. Acontecem conflitos em que eu vou precisar selecionar a qualidade diante daquilo, porque são dúvidas que a gente vai tendo, em que a perspicácia precisará funcionar, porque não basta amar, eu preciso ter sabedoria para amar. Eu preciso desenvolver o discernimento para que eu possa canalizar as minhas respostas, como a Joana traz aqui, diante de uma dúvida, de algo que momentaneamente está confuso, obnubilado, que eu não diviso uma saída, nem a melhor maneira de proceder. Eu precisarei selecionar a qualidade em conflitos, em armadilhas, em ciladas, porque os espíritos obsessores, quando eles percebem que uma pessoa está fazendo esse caminho, eles armam ciladas, que se ele não consegue fazer uma situação contra mim, ele tenta me pegar num erro meu.
para que isso seja usado contra mim. Então, se não é possível usar uma coisa de fora para me fazer cair, ele vai tentar usar uma fraqueza de dentro. Por esse motivo que o indivíduo, à medida que ele vai diluindo isso com relativa facilidade, imperativamente, ele consegue ceder lugar ao discernimento, que selecionará o que ele deve, o que pode ser executado, sem espaço para aflição desnecessária, que poderia perturbar o comportamento habitual. Então, eu preciso sustentar essa harmonia para selecionar o que deve e pode ser feito. Porque, caso contrário, uma aflição desnecessária vai perturbar o meu comportamento, vai me desupitar. Ela vai trazer da tensão, que é parte da luta humana, não consegue gerar estado estressante, mostra-se momentâneo, logo passa ao equilíbrio e a confiança na própria instância de enfrentar problemas e solucionar de forma saudável. Porque o indivíduo ele vai adquirindo essa autoconfiança. E é curioso porque nós somos colocados diante de situações que pedem discernimento de nós. Essa capacidade de sabedoria e de perspicácia é uma aptidão mental, que demonstra o grau de maturidade e de caminhada espiritual do ser. Por isso, Kardec ele é enfático ao falar do bom senso, do senso comum, do atendimento à circunstância. Ele traz que antes excesso de circunspecção do que imprevidência, do que precipitação, onde muitos trabalhos positivos são ruídos devido à precipitação, ao excesso, à imprevidência, ao entusiasmo cego. É nesse sentido que aquele que desenvolveu essa atenção saudável, ele é chamado auxiliar o desatento. Por esse motivo que as tensões elas são parte das nossas lutas. Essa sadia tensão entre opostos, as pressões na convivência, isso é normal. No ambiente de trabalho, metas que são impostas, cobranças, faz parte da nossa encarnação na Terra. É por isso que a pessoa que realizou essa harmonização interna, ela suporta pressões importantes sem se desequilibrar, sem se desestruturar. Porque ela está em contato consigo, ela consegue a medição da própria força, ela se antecipa para recrutar valores e ferramentais para a boa luta. Então, o indivíduo que vai logrando esse amadurecimento moral, ele vai se protegendo, inclusive, de ter um burnout, uma estafa, uma depressão, um estresse, que são destruidores de neurônios. Porque estar em contato consigo e o autoacolhimento que o indivíduo faz, permite a ele estratégias de vitória, de sabedoria, de aptidão. Ele consegue habilidades para poder lidar com as situações que ele encontra. São diferenciais que ele vai logrando. É por esse motivo que, à medida que o indivíduo ele vai conseguindo viver os desafios, as inseguranças, as tensões, as desproteções, as cobranças, quando ele consegue ter essa estabilidade interior, ele tem condições de caminhar por conta própria, porque ele também se defende adequadamente. Ele consegue perceber os seus limites, as suas qualidades, porque as nossas qualidades nos distinguem uns dos outros e os nossos limites nos definem. Então, se a gente trouxer isso, por exemplo, o trabalho que eu realizo, aquilo que é qualidade, que tem a ver com o trabalho que eu esteja executando, me distingue, mas a minha fraqueza, o meu limite, aquilo em que eu preciso focar,
me define. Isso é humildade, simplicidade. Por isso que nas atividades que são realizadas por nós, esse tipo de discernimento vai dando ao indivíduo condição de ganhar o seu pão de maneira saudável, porque a luta dele é nobre. Ele não está em busca daquilo que é o materialismo. Ele está em busca dos valores espirituais, então ele tem recurso. Aquilo que ele vive o apazigua, o harmoniza. É nesse sentido que até mesmo algo que o indivíduo escolha tem a ver com o seu propósito para a sua vida, como numa redação que um adolescente havia comentado que ele gosta da área de química e ele tinha interesse em fazer um curso nessa área para produzir remédio para ajudar as outras pessoas. E ele traz também que gosta da parte de jogos e que, se pudesse, ele ia fazer um curso na área de TI para conseguir programar jogos que ele gosta de alguns e que ele iria fazer novas versões desses tipos para disponibilizar. E é o que nós conversávamos. Olha, entre duas coisas que você colocou, opte por aquilo que vai ajudar o outro, que vai ser útil. Então, atuar na área de química para produzir um remédio, isso vai ser colocado no mercado e vai tratar uma enfermidade. Então, isso é algo positivo. Mas produzir um jogo pode significar um estímulo para a viciação de alguém que tem pendor para isso. Nesse sentido que o indivíduo, quando ele põe na mesa as opções que ele tem, aquilo que ele gosta, ao distinguir as suas habilidades, ele vai perceber que a sua habilidade poderá ser canalizada para algo positivo, que é o diferencial, o que eu faço com a minha habilidade. Então, uma pessoa que tem uma alta inteligência na área de tecnologia de informação, e ele consegue fazer programa em computadores sofisticados, ele pode usar isso para produzir um vírus que vai assassinar 1/3 da população da Terra, ou ele pode usar isso para elaborar um programa que vai ajudar estudantes num curso que eles estejam realizando. Em sendo assim, a mesma habilidade, ela pode ser canalizada para o bem ou para o mal. Então, é este diferencial que a Joana traz da maturidade moral. Porque o indivíduo, nesse momento, ele consegue perceber a canalização que ele precisa fazer. E ele opta por isso. Então, são escolhas maduras que o indivíduo vai fazendo, em que terá maior peso para ele aqueles algoritmos que sejam úteis. Por isso que ela vai dizer que o indivíduo aqui, mesmo em meio às tensões, que faz parte dos nossos labores diários, não gerará no ser estado estressante. Ela se mostra momentânea e passa. Logo o equilíbrio, volta a confiar na própria capacidade de enfrentar problema e de maneira saudável solucioná-los. A esse indivíduo de comportamento estável se associa a qualidade moral, que o torna um ser de bem, portando conquista interior relevante, que não se confundirá nem se perturbará no choque existencial, porque os choques fazem parte. Inclusive, nós vivemos na Terra situações escandalosas, chocantes, que têm a ver, inclusive, com a questão do materialismo, ainda da sombra que acontece na Terra e que nós estamos tentando vencer a golpe de esforço próprio. No momento atual que nós vivemos na Terra, são muitos os choques e situações que acontecem e que o indivíduo,
que tem essa estabilidade comportamental, ele terá as qualidades morais que o torna um ser de bem. Esse é o marco que o faz portador de conquista interior relevante. Porque é o direcionamento, é a canalização, é o para quê dele. Que não se confundirá, ele também não vai se perturbar no choque existencial. Pode acontecer o entrechoque que for, pode estourar a bomba que for, em cima da cabeça do indivíduo. Ele não se perturba, não se confunde. Essa pessoa é bem lúcida, porque sabe reconhecer seu limite. Conhece também as ensanchas, há de infinito de crescimento e se entrega à tarefa de alcançar patamar novo vislumbrado. Então ela vai explicar que a pessoa de bem, inclusive Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. Depois ele vai falar do espírita. E aqui a Joana ela traz esse recorte que pareia, dizendo que o homem de bem é lúcido, por saber reconhecer seu limite. Isso é lucidez, isso é discernimento. Se eu me acho infalível, se eu só vejo valores e qualidades em mim, se eu acho que eu me basto, eu estou cega. Saber reconhecer minha vulnerabilidade, minha fraqueza, meu limite, isso é lucidez. O indivíduo também conhecerá as possibilidades infinitas de crescer, de se desenvolver e se entrega feliz à tarefa de alcançar novo patamar que vislumbra. Então é pé no chão, o indivíduo se equilibra sobre si mesmo para atender os deveres conscienciais que a exigência lhe impõe da encarnação na Terra. Não se atemoriza ante proposta de aperfeiçoamento que chega até ele, porque ele tem consciência que precisa melhorar, que não pode se contentar com o já alcançado. Ele está acostumado com realização de todo porte, por haver transposto o limite interno e ter conseguido superar a barreira externa de convencionalismo, de herança mítica, de suspeita injustificada, torna-se parte ativa do todo universal, com desempenho individual harmônico que proporciona a alegria de viver. Então, ela vai trazer que aqui esse indivíduo não se atemorizará ante proposta de burilamento, por estar acostumado com as realizações de todo porte. O indivíduo ele já se acostumou ao longo das suas refregas, para chegar até aqui, a realizar muitas coisas, a enfrentar muitos obstáculos e a estar em situações limítrofes de todo tipo. E conseguiu transpor a baliza interna, fazer esse salto interior e superado as barreiras externas do convencionalismo, daquilo que é rezado por uma moda, pelo midiático. Então ele tanto transpõe baliza interna, quanto supera a barreira externa do convencional, da herança mítica, que são fantasias, suspeita injustificada. Torna-se parte ativa de um todo universal. Então, até mesmo as suspeitas, aquilo que pode chegar no indivíduo enquanto calúnia, perseguição gratuita, já não é um problema para o indivíduo. Não o intimida e nem o agasta. Passa despercebido para ele. Ele consegue o desempenho harmônico que proporciona a alegria de viver. Nesse sentido que é uma proposta onde o indivíduo ele deixa de se perder na maré do convencionalismo, daquilo que é trago por um padrão de comportamento do inconsciente coletivo, aquilo que a maioria disse, ou que a maior parte das pessoas fez. Isso deixa de ter relevância para esse indivíduo. Até porque a pessoa que chega aqui, ela consegue pagar o preço da própria originalidade.
Ela sabe continuar sendo ela mesma quando em meio a pessoas diferentes, com propostas opostas à dela. É por isso que a calma, a paciência, isso é sinal de força, de amadurecimento, enquanto que a violência, a agressão, a cólera é sinal de fraqueza, imaturidade. Nesse sentido, que até mesmo para a gente sustentar o nosso testemunho no mundo, eu preciso desse amadurecimento. Porque é uma ambientação interior em que a insegurança e a desproteção não me ameaçam. Eu consigo estar em situações limítrofes, inseguras, perigosas, e mesmo assim me manter inteira, equilibrada. E é isso que inclusive sinaliza para nós o voo moral. Porque é o momento que o indivíduo, ele mesmo, para cair num abismo, ele consegue sustentar o voo. No subsequente, a benfeitora traz da busca da realidade, necessidade humana, luta conflitiva e autorrealização. Ela vai trazer que o ser humano, em razão do atavismo e adormecimento da consciência, não tem sabido eleger o que é fundamental para a sua existência transitória no orbe, nem para a sua realidade como ser imortal. Atua por automatismo, buscando prazer, e se encoraja a realizar a experiência libertadora, sem entregar-se plenamente a essa meta que ele deveria constituir o objetivo essencial na sua reencarnação. Então, ela vai dizer que nós, em razão dos nossos atavismos e adormecimentos conscienciais, então, tanto a questão do sono da consciência, quanto dos atavismos, daquilo que nos prende, vindo do nosso pregresso sombrio, não temos sabido eleger o que é fundamental para a nossa existência transitória no orbe, nem para a nossa realidade como ser imortal. Acabamos atuando por automatismo, na busca de prazer, e nos encorajamos a realizar a experiência libertadora sem nos entregarmos plenamente a essa meta. Então, esse automatismo, esse instinto, essa reatividade, isso nos priva de um arrojo, de uma coragem de realizar a experiência libertadora, onde eu possa me entregar plenamente a essa meta, que deve constituir o objetivo essencial da minha reencarnação. Estamos aprisionados no corpo que nos serve de escafandro especial para desenvolvimento de valor moral na Terra. Com dificuldade de ensaiar a emoção superior, que lhe pode proporcionar equilíbrio psíquico e, por consequência, grande bem-estar físico, mesmo que sob flagista da enfermidade, que lhe constitui processo depurador da organização biológica. Até porque, gente, um espírito de luz pode estar num corpo deformado. Aquilo que acontece com o nosso organismo físico não tem a ver com o espírito que habita aquele corpo. No caso de transtorno mental, sim, é um espírito passando por expiação, que são aí os processos que têm a ver com uma experiência imposta, longa, dolorosa, penosa, que desenvolve no indivíduo compaixão, se bem vivido, e que passa por arrependimento, resgate e cura. Isso é expiação. Quando uma pessoa ela está num transtorno mental, uma neurose, uma psicose, é um processo expiatório. Mas um indivíduo que está num corpo paraplégico não significa que seja um espírito inferior, expiando. Pode ser um espírito superior naquele organismo deformado para exemplificar caridade, equilíbrio. Por esse motivo que, da mesma maneira que um espírito de luz pode estar num corpo deformado, um corpo sadio pode habitar um espírito trevoso, que é perverso. É nesse sentido que, no caso das alterações psíquicas, sim, tem a ver com o estágio que aquele espírito vive, experiência expiatória,
Inclusive, poderão acontecer algumas alterações que têm a ver com provação, mas no transtorno mental prevalece expiação. Por esse motivo que a Joana ela vai trazer que o corpo para nós é uma prisão, mas quanto mais o espírito for elevado, melhor ele lida com isso, mesmo num organismo adoecido, com dores localizadas, com alterações importantes. Então, não é aquilo que o meu organismo apresenta, é como eu lido com isso. Até porque o espírito é que comanda o corpo para aquilo que realiza. Nós estamos aprisionados ao corpo e o espírito precisa usar o organismo para a sua ação no orbe. Esse corpo nos serve de escafandro especial para desenvolver nossos valores morais na Terra, que é um perigo. O escafandro é o equipamento hermeticamente fechado, mas onde se faz penetrar ar por meio de uma bomba e que o mergulhador veste para trabalhar debaixo de água. Ou seja, o organismo físico ele é um risco que a gente corre, porque ele nos obnubila. Quando a gente está encarnado na Terra, a gente não tem a visão do mundo espiritual, tal como ele é. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque encarnados na Terra, a gente está sujeito a uma série de enganos. A visão é o sentido que mais erra. Por isso que é um risco, e é nesse sentido que Jesus nos conclama a orar, vigiar, observar. Porque o nosso corpo, ele é obnubilante, ele nos confunde, e ele nos impede de antever as claridades espirituais. Ele é um antolho, uma viseira. Por esse motivo que a Joana vai trazer, que nós estamos aprisionados esse organismo, que vai nos servir de escafandro especial para desenvolver nosso valor moral aqui na Terra. E em meio a essa situação, o indivíduo tem dificuldade de ensaiar a emoção superior, que ele poderia proporcionar equilíbrio psíquico. Por consequência, grande bem-estar físico, mesmo que sob o flagício da doença, que lhe constitui processo depurador da organização biológica. No mundo corporal, a forma está sempre em processo de transformação em toda a área, e é inevitável que a enfermidade, como desgaste, visite a roupagem orgânica, impondo-lhe sensação desagradável de dor e insatisfação. Então, ela vai trazer dessa transformação que acontece da forma no mundo corporal, em toda a área. É inevitável a enfermidade como desgaste, visitar a roupagem orgânica, lhe impondo sensação desagradável de dor, insatisfação. Essas experiências orgânicas são inevitáveis. E é curioso, porque quando a gente é tentado, o nosso organismo físico é usado. O indivíduo ele pode ser tentado a nível mental, onde ele acaba numa invigilância, se não estiver atento para recorrer à prece, ao pensamento elevado, ele ser tomado por uma angústia e acabar se desestruturando. Mas também o tentador pode atuar no nosso corpo. Um exemplo é quando a pessoa sente uma sobrecarga energética. Como outro dia, que eu, depois de uma noite de sono, no dia seguinte, quando o relógio despertou, eu senti uma fraqueza orgânica no momento que eu precisaria levantar. E eu senti que aquilo não era o normal de acontecer. Uma sensação mesmo de sobrecarga energética que me prostrou. E acaba que se o indivíduo ele não tiver cuidado com isso, ele vai para o ócio, para a preguiça, ele fica mais tempo na cama do que o deveria. Porque se a pessoa ela dorme até o sono acabar, ela perde uma parte do dia naquela cama. A questão da disciplina, ela vai nos levando a vencer o nosso corpo, naquilo que ele tenta nos impor. Então, eu consigo acordar antes de todo o sono acabar.
Eu consigo falar não para algo que mesmo eu gostando eu sei que vai me fazer mal, como um doce goiabada. O diabético, diante disso, mesmo ele gostando desse doce, ele precisa falar não, porque faz mal para ele. Inclusive, o açúcar, mesmo para quem não é diabético, vai nos tornando disruptados na nossa insulina. Nesse sentido que essa capacidade da gente vencer o nosso corpo é o espírito dominando. Então, o desejo alinha a vontade para que eu consiga, mesmo desejando algo ruim, ter uma decisão positiva a meu favor. Porque nós somos tentados organicamente também. Então, tipo, uma pessoa que está querendo parar de beber. Isso está na mente, mas o organismo já está dependente daquela substância. Então, se esse indivíduo passa em frente a um bar, ele vai acabar sendo tentado para entrar. Ele sente cheiro de bebida, pessoas bebendo. E aí, se ele não tiver essa vitória sobre ele mesmo, ele vai deixar que o organismo pedindo a bebida tenha vitória naquela situação, onde a mente está com aquela dependência, mas o organismo está pedindo aquela substância pela condição viciosa instalada. Nesse sentido que nós seremos experimentados na situação da nossa resistência moral, espiritual, mentalmente e organicamente. Por isso, a vigilância. Para que, na situação que nos aconteça, seja na questão do espírito, do perispírito, que é a forma, a partir da qual o corpo físico foi feito, e no organismo biológico, nós possamos nos proteger e ter escolhas saudáveis, que vai nos fortalecendo. Porque quanto mais o indivíduo escolhe o bem, aquilo que é positivo, mais fácil será para ela continuar fazendo essa escolha. Nos primeiros 21 dias é mais difícil. Depois que o indivíduo passa esses 21 dias de uma janela, ele vai conseguindo facilitar o próprio processo. Então, para alguém que aguenta ficar 21 dias sem a bebida, ele vai percebendo que para ele conseguir continuar não usar essa substância, ele precisará trocar de passeio, ir para uma outra rua, para não se aproximar de um bar. Então, são situações que a pessoa vai percebendo o que ela precisa fazer para se poupar, para se ajudar a vencer o próprio vício. Porque cada um tem uma tendência viciosa diferente. Então, quando eu me conheço e eu vou percebendo aquilo que é ameaçador para mim e que, consequentemente, me tenta, eu vou estabelecendo mecanismos para me proteger, para que a minha vontade sóbria, disciplinada, prevaleça. Então, eu evito passar numa rua que tem bar, eu evito estar com pessoas que bebam, eu vou optar por participar de uma reunião no Centro Espírita, de Alcoólico Anônimo, de O Evangelho no Lar, Água Frutificada, que são disciplinas cujas atividades me fortalecerão o espírito. Eu procurarei manter a minha mente no pensamento nobre, em que eu desvie de bebida, de ambientes nocivos. Então, eu vou fechando as possibilidades de ser impregnada por vibrações malévolas, formas, pensamentos, larvas mentais, monoideísmo, que são esses chips sombrios que podem ser instalados na nossa mente a partir de uma predisposição que a gente tenha. Então, do momento que eu fecho as possibilidades para o mal, ele não consegue ser agasalhado em mim.
Então, eu vou conseguindo me nutrir de pensamentos nobres, de ideias elevadas, de propostas úteis, que vão criando sinergias que vão me fortalecendo. Por isso que a Joana vai trazer que o desgaste orgânico é inevitável, inclusive a enfermidade visita a nossa roupagem orgânica, lhe impõe sensação desagradável de dor, de insatisfação. Todavia, se o indivíduo consegue se harmonizar com o cosmos, graças à perfeita sintonia entre o si e o infinito, superará essa constrição de breve duração, para viver elevada manifestação do gozo interior, modificando a escala axiológica habitual, passa a valorizar aquilo que lhe seja duradouro, lhe acenando com um projeto de imortalidade. Então, ela vai trazer que quando o indivíduo ele chega nessa proposta, ele vai se afinar com uma vivência que lhe acena para a imortalidade. E é por esse motivo que significará essa substituição de hábito. A axiologia é um adjetivo feminino que se refere a uma teoria filosófica. Estuda valor moral, ético, estético, cultural. Refere-se a tudo que envolva juízo de valor, princípio, moralidade. Foca no que é estimado ou considerado bom e um populácio. Então, a Joana aqui, ao usar esse termo, ela vai trazer que é quando o indivíduo se harmoniza com o cosmos. Graças a uma sintonia perfeita entre o si e o infinito, ele supera a constrição de breve duração para viver elevada manifestação do gozo interior, modificando essa escala axiológica habitual, passando a valorizar o que lhe seja duradouro, acenando-lhe com um projeto de imortalidade, porque o indivíduo muda, transubstancia sua escala axiológica. Por isso que algo que antes era lazer para ele se torna nocivo. Ele passa a evitar aquilo. Há um tempo atrás, ele programava aquele tipo de atividade com os colegas. Ele perdia horas naquela situação. Ele ia em busca daquilo. Hoje já é algo que ele evita. Então, a Joana mostra que vai atualizando nossa escala axiológica. A gente vai modificando nosso valor, o nosso gosto, a nossa escolha. Passando a valorizar o que seja duradouro, a nos acenar com um projeto de imortalidade. E aquilo que, inclusive, nos ajudará a viver essa proposta. Porque algum tipo de viciação, por exemplo, isso acaba disruptando irreversivelmente. Se eu estou num hábito que está danificando meu neurônio, que está realizando estragos no meu metabolismo, que está me intoxicando, significa que essa escala de valor é prejudicial. Nesse sentido, que a partir dessa perspectiva daquilo que me acena para algo duradouro, é o que me convida a cuidar de mim. A cuidar do que eu alimento, de como eu durmo, de uma atividade física, daquilo que eu leio, daquilo que eu ouço. Porque é um convite para que eu possa agregar valores positivos na minha rotina, que tem a ver com essa questão da disciplina. Porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Não se trata de visão teórica, mas é factual essa sobrevivência da destruição molecular, impulsionando desde agora a introjeção de conquista pessoal relevante, de forma que a conduta seja desenvolvida dentro de um programa criterioso, lúcido, de objetivo definido, que irá sendo conquistado de maneira consciente. Então, ela diz aqui que, longe de ser teoria, é factual, que sobreviveremos à destruição molecular. Por isso, se eu me impulsiono desde agora a introjetar a conquista pessoal de relevância, de maneira que a minha conduta seja desenvolvida dentro de um programa criterioso, onde eu tenha critério, lucidez de objetivo definido,
Isso vai sendo conquistado de maneira consciente, num ritmo adequado a mim. Porque também não adianta eu me atropelar. O processo, ele vai acolher o meu ritmo, a minha possibilidade. E a gente vai fazendo essas rupturas brechosas para o infinito. Porque todo movimento de aprimoramento, ele pede rupturas. Porque são substituições que a gente está fazendo em nós. Então, é um movimento doloroso, mas é duradouro. Esse em que eu vou substituindo os hábitos ruins por outros bons. E que vai começar pelo meu pensamento, por aquilo que eu agasalho na mente. Porque então o indivíduo, ele vai emitir notas suaves, acolhedoras. Ele vai exalar um perfume, onde essas vibrações, essas moléculas odoríferas, alcançam em torno do ser, levando paz, levando reconciliação, leveza, bom humor, onde o indivíduo consegue não se levar tão a sério, rir de si mesmo, porque ele tem a tranquilidade de poder saber que está num processo. É algo buscado como necessidade básica da caminhada evolutiva, que não deve ser transferido sine die, tendo em vista a própria transitoriedade do corpo físico no qual se encontra mergulhado, por hora. Então, é necessidade básica para nós, essa movimentação. Não se trata de um acréscimo, é base, é arroz com feijão moral, isso. Onde não deveremos transferir sine die para após o desencarne, quando demandaremos o além para respondermos perante a lei de causa e efeito, mas algo que o indivíduo, ele precisa trazer para a sua trajetória por ser uma imperiosidade básica, em vista da própria transitoriedade do corpo orgânico no qual nos encontramos mergulhados. No subsequente, ela vai trazer de necessidades humanas. Por esse motivo que continuará sendo para nós um convite, como quando Jesus nos traz da parábola do festim das bodas, onde ele nos conta desse festor que teve de núpcia, e que ele explica que o indivíduo, a partir daquilo que ele planta, com as sementes que ele escolhe na sua trajetória, responderá por aquilo que ele faz com o próprio destino. Por isso que Jesus nos coloca como autores do nosso destino, como edificadores do nosso porvir, nessa roda sansara que sobe espiral rumo a Deus. É por esse motivo que a coragem será para nós um movimento primacial. O indivíduo ante o próprio erro não descambará para desculpismo, mas enfrentará a consequência dele, a fim de se retificar, aproveitando pedra para a construção mais sólida. Não perderá tempo e serenidade perante provável decepção da estrada, porquanto aquele que supõe decepcionar-nos está decepcionando a si próprio. Apagará a fogueira da impulsividade, que o impele a ato impensado ou a queixa descabida, e avançará para diante arrimada à tolerância, porque se hoje não conseguirmos realizar a tarefa que o Senhor nos confiara, a ela tornaremos amanhã, com maior dificuldade para a necessária recapitulação. Então, antes a gente conseguir resolver e realizar com presteza. Toda vez que comentamos nosso problema, exagerando-lhe o tamanho, dramatizando a dificuldade que nos chega à existência,
Sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar o sofrimento passado, que a providência divina já mandara apagar em nosso benefício, com a esponja do tempo, toda situação nos quais nos pomos exaltar o preconceito próprio, desconsiderando posição e experiência do outro, e na generalidade do caso em que nos colocamos a lamentar dissidência, desacordo, mágoa e contenda, estamos afastando de nós os melhores amigos, através do ressentimento e da amargura que destilamos com a nossa palavra. Cauteloso, naturalmente, esse companheiro preferirá a distância a partilhar indebitamente nossa aversão e frustração, queixa e antagonismo, embora sempre que, leal e generoso, esteja disposto claramente a nos apoiar na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência no espinheiro, nem escolherá vinagre para brindar o laço de ledo. Saibamos fornecer bondade, paz, otimismo e entusiasmo a quem se aproxime de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar o dever que a vida lhe preceituara. Capacitemos de que entre agredir e suportar, a força de espírito e o equilíbrio reside com a paciência, sempre capaz de aguentar, compreender, servir, recomeçar incessantemente o trabalho nobre na base do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade e em constante e luminosa ascensão. Conversa é doação de nós mesmos, opinião que exteriorizamos é pincelada para configurar nosso retrato moral. Mais que isso, o verbo cria. Cada frase é semente viva. Plantemos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o desalento ou o otimismo, vida ou morte, naqueles que nos escutam, conforme a ideia edificante ou destrutiva que lhe imponhamos pelo mecanismo da influenciação, ainda mesmo indiretamente. E nos seremos responsabilizados. Balsamizarás as feridas do que se encontra caído na trilha do mundo, entretanto, o que será do nosso irmão horizontalizado na angústia, se não lhes instilamos no coração fé necessária para se levantar na condição de filho de Deus, tão necessitado e tão digno da bênção divina, quanto nós. Estudemos nossa palavra, lhe entendendo a importância da vida. Diálogo é agente que nos expõe o mundo íntimo. Verbo é espelho que nos reflete a real personalidade para julgar o outro. Falaremos e apareceremos. Se o aprendiz da gentileza menoscaba prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre a vítima do vício, e se o bem não se dispõe a salvar aquele que se arroja ao espenhadeiro do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiara. O mestre não era do orbe, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas os enviara a conviver com homens para que os homens se transformassem nos servitores devotados do bem, convertendo o orbe em seu reino de luz. Por esse motivo, que significará para nós esse autocomando, porque nós precisaremos nos manter harmonizados para conseguirmos fazer esse seguir adiante após o mestre.